Esdras capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acametá, no palácio que está na província de Média. E se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereça um sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e da prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis da além do rio, apartai-vos dali. Deixe-os na obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifique a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente as despesas a esses homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, deis-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará de sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruírem essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa, e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração dessa casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém,
conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado, como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a ele se apartavam da imundície das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.